Em live realizada hoje pelo Conselho Empresarial Brasil-China, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, destacou que a China é o principal parceiro comercial do Brasil há uma década e a crise da pandemia não afetou o quadro. Mourão ainda afirmou que o acordo comercial Ásia-Pacífico reforça a região como centro do capitalismo da nova era. A China é nosso maior parceiro comercial há uma década. A crise mundial gerada pela pandemia do Covid-19 não alterou esse quadro. Ao contrário, as autoridades chinesas estimam que a importação de produtos brasileiros baterá recorde neste ano de 2020. Os diferentes setores do governo brasileiro precisam atuar de maneira ordenada em seu engajamento com o governo chinês, comunicando nossas prioridades com clareza e objetividade. A complementariedade entre as economias de Brasil e China oferece bases sólidas para expandir e diversificar a relação nos mais diferentes setores. Estamos acompanhando com atenção a formação da Parceria Regional Econômica Abrangente, RCEP, na sigla em inglês, que reafirma o papel da Ásia como centro dinâmico do capitalismo em nossa era. Esse movimento de integração regional demonstra o acerto na prioridade conferida pelo governo Bolsonaro à inserção competitiva do Brasil nas cadeias de valor global. Ao longo dos últimos 20 anos, observamos um crescimento exponencial dos vínculos entre nossos países, sustentados por uma complementariedade espontânea que levou nosso agronegócio a atingir patamares incomparáveis de produtividade e tecnologia. No entanto, precisamos agora lançar o olhar para o futuro, de modo a encontrar meios de ampliar e diversificar as relações existentes, criando oportunidades para outros setores da nossa economia e da nossa sociedade. Vamos analisar a fala do vice-presidente da República com o coordenador do INSPER Agro Global, Marcos Yankee, que está ao vivo conosco. Yankee, seja muito bem-vindo. Você ouvia atentamente a fala do Mourão e eu gostaria que você analisasse para a gente quais os caminhos que o governo brasileiro está enxergando na relação Brasil-China. Seja bem-vindo. Olá, Kellen. É um grande prazer estar com você e com os ouvintes lá do Canal Rural para falar desse tema da Ásia, né, que agora ganha impulso com esse novo mega acordo que foi assinado por 15 países, né? Exatamente. O vice-presidente Hamilton Mourão fez referência a esse acordo e disse, inclusive, que a região é o novo centro do capitalismo da era. Como você avalia isso em termos de oportunidades e desafios para o agronegócio brasileiro? Olha, eu acho que ele está absolutamente correto, né? Porque você lembra que alguns anos atrás, mais ou menos na mesma época do começo lá do RCEP, 8 anos atrás, nós tínhamos a parceria Transpacífico, né? Que era liderada pelos Estados Unidos, e aí Estados Unidos, México e países da costa do Pacífico das Américas iam se integrar exatamente a esses países asiáticos sem a China, certo? E o que acabou acontecendo? Quando o Trump assumiu, a primeira coisa que ele fez foi sair da parceria Transpacífico, quando ela já estava integralmente negociada e ela perdeu o impulso, né? E agora a gente vê que 15 países da Ásia, que representam 1/3 da população do mundo, e 30% do PIB e 26% do comércio global, se integram no maior acordo que se conhece até hoje, maior até do que a União Europeia, né? E, na verdade, isso nada mais é do que a formalização de vários acordos já existentes, principalmente assinados pela ASEAN, que são os 10 países do sudeste da Ásia. Mas a novidade é que, além de ASEAN, além de Austrália e de Nova Zelândia, pela primeira vez, China, Japão e Coreia participam de um acordo comercial, né? São países que a gente sabe que tradicionalmente tiveram guerras, tiveram grandes problemas de relacionamento, e agora estão juntos nesse acordo, né, com mais 10 países do sudeste da Ásia e mais 2 países da Oceania, né? E isso vai levar a um processo de integração das cadeias de suprimento e de valor entre esses países,
vai levar avanços na área da integração de serviços, de comércio eletrônico, de investimentos, redução de 90% das tarifas a zero, né, desses 15 países, e estamos também falando de uniformização das regras de origem, que permitem, portanto, um grande crescimento do comércio e das cadeias de valor. E é óbvio que a gente tem que estar presente nisso, porque o Brasil hoje é o maior fornecedor de produtos agrícolas para essa região e particularmente para a China, né? E a gente tem que, de alguma maneira, se integrar também e não perder espaço, já que nesse bloco está a Austrália, está a Nova Zelândia, está a Tailândia, que são concorrentes do Brasil. Muito bem. A fala do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, trazendo o acordo comercial no discurso que fez hoje, sinaliza que há uma preocupação do governo brasileiro em colocar o Brasil aí dentro deste contexto para que as oportunidades não sejam perdidas para concorrentes como, por exemplo, a Austrália e Nova Zelândia? Eu acho que o presidente Mourão tem uma noção exata e precisa da relação que o Brasil tem que ter com a China, que ele vem falando há bastante tempo, né? E é ele que preside a comissão bilateral de alto nível Brasil-China, a parceria estratégica. Agora ele fala sobre esse mega acordo asiático, portanto ele está com a cabeça no lugar, na medida que ele sabe da importância que os países asiáticos têm para o Brasil e particularmente para o agronegócio, certo? Se a gente pegar a Ásia toda, certo? Incluindo esses países, mais o Oriente Médio, mais o sul da Ásia, nós estamos falando de 66% da exportação do agro brasileiro. Portanto, a gente não pode ignorar a importância desses países, inclusive nesse ano lá de pandemia, que foi a região que cresceu o comércio. A gente perdeu o comércio com países ricos, a gente ganhou o comércio com países emergentes da Ásia. Então, para nós é importantíssimo melhorar a relação com a China e agora atentar muito para ver que tipo de integração que a gente pode fazer nessa altura desses assuntos todos com esses países que acabam de se integrar, certo? Muito bem. Agora, neste contexto em que o vice-presidente da República fez essa declaração, a gente também observou na imprensa brasileira a repercussão de uma publicação feita pelo deputado Eduardo Bolsonaro em que acusava a China de espionagem na questão do 5G. A Embaixada da China no Brasil repudiou a declaração e a gente acompanhou também um grupo de deputados pedindo que o deputado Eduardo Bolsonaro deixe de representar as relações exteriores dentro lá do Congresso da Câmara. Como isso afeta a relação? Tem algum efeito prático na pauta comercial? Olha, eu acho muito ruim essa declaração, sabe? Porque a China é extremamente relevante para o Brasil como cliente, como investidor, como país com grande crescimento de renda per capita, é a maior classe média emergente do planeta, portanto tem muito a ver com tudo que o Brasil exporta e também com investimentos para o Brasil que podem estar entrando. Então, eu acho que é muito infeliz a gente entrar numa confrontação com a China num momento em que os Estados Unidos elegem o Joe Biden, que vai reatar conversas buscando consenso, buscando acordo com a China. Ele vai ter uma outra postura, ele não vai ser confrontacionista como foi Trump. Então, eu acho que a gente está meio isolado nesse discurso que foi feito pelo Eduardo Bolsonaro, que eu espero que não represente o que o governo de fato pensa, né? Eu realmente espero que o presidente, que o vice-presidente esteja correto naquilo que ele avalia e que isso seja a posição lá do governo na política externa e na política comercial do agronegócio. Muito bem. Para encerrar, Yankee, muitos dos nossos telespectadores se perguntam se a relação entre Brasil e China não estaria indo para um caminho de subserviência, uma espécie de colonialismo a uma nova maneira, prioritariamente porque a pauta exportadora do Brasil para a China é uma pauta de produtos primários e à medida que a China recupera o rebanho da PSA, há também a percepção de que a demanda por grãos pode aumentar, passando de novo a demandar mais produtos primários e menos industrializados. Como você avalia esse ponto de vista? Eu acho que, para começar, eu acho que produtos primários não são produtos sem indústria, sem tecnologia, como alguns pensam. Para você conseguir produzir soja hoje, ou carne de frango, ou carne bovina, ou açúcar, ou etanol, etc., precisa ter um imenso número de ganhos tecnológicos que a gente tem conseguido aqui em região tropical, né? E, além do mais, certo, é o vetor mais dinâmico hoje. Quer dizer, por que este é o único setor que na pandemia cresceu as exportações e a gente
esse ano vai chegar a 103 bilhões de dólares em exportações. Por quê? Porque é exatamente o que o mundo precisa hoje, principalmente esse mundo emergente da Ásia. Quando a China não for mais importante, nós vamos ter o sudeste da Ásia crescendo, o sul da Ásia com a Índia e mesmo a África. É o que a gente sabe fazer bem, é o que a gente tem vantagens competitivas já muito consolidadas. E eu não acho que é um setor atrasado, é um setor altamente dinâmico e altamente concentrado também. São poucos países no mundo hoje que produzem soja, que produzem excedentes de milho, que produzem carne de frango. O Brasil está entre esses países, é o terceiro maior do mundo na pauta agrícola e, portanto, a gente está em linha com as vantagens comparativas e tem que trabalhar o mercado naqueles países e tem que crescer e tem que aproveitar a retomada que a China vai ter depois da peste suína. Ela vai comprar muito mais soja, deve comprar grandes volumes de milho que não comprava, certo? Tá certo. Pode-se abrir oportunidades nas carnes, pode-se abrir em algodão, em açúcar, em etanol. Portanto, eu vejo apenas um lado muito positivo dessa relação com a Ásia, tanto com a China como com esses 15 países que se integram agora lá no RCEP. Marcos Bianchi, quero agradecer pela presença ao vivo, pela análise e fica o convite para voltar mais vezes. Uma boa tarde para você. Muito obrigado, Kelly. Estou sempre à disposição de você e dos ouvintes lá do Canal Rural. Muito obrigada. Boa tarde, bom trabalho.